hoje pensando como será o futuro. As pessoas elas têm falado a respeito de voltar à normalidade, mas nós sabemos que existe um novo normal, não é mesmo? Existe um novo normal, não é mais como antes, nada mais, Ana, será como antes, meninas, nada mais. Então, para que essa frase fique no seu coração, filha amada, resista. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 27. Quero compartilhar com você uma leitura que o Senhor falou na minha alma, né? Que o Senhor me alimentou na realidade foi semana passada, no início dessa, porque eu não consegui, já tem uns 2 dias que eu não consigo voltar aos meus estudos, né? Da palavra logo cedo. Mas, graças seja dada ao nome do nosso Deus. Te deu um tempinho? Amém? Você encontrou? Livro de Números, capítulo 27. A palavra do Senhor diz assim: Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E são estes os nomes das filhas: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro. Eu quero que você sublinhe isso aí na sua Bíblia, Ana. Estas mulheres, estas jovens, elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote, diante dos chefes e diante de todo o povo. Verso 3 diz assim: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se juntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Porém, ele morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes do nosso pai. Moisés, então, apresentou a causa delas ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai dela, e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passe a herança dele para a sua filha. Se não tiver filha, dê a herança aos irmãos. Porém, se não tiver irmãos, dê a herança aos filhos do pai dele. Se também os irmãos não tiver irmãos, dê a herança aos parentes mais chegados de sua família, para que tome posse dela. Isto será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Aleluia, Ana, glória a Deus. Você já conseguiu pegar essa palavra aí? Você já conseguiu pegar aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite? Amém? Eu quero começar falando com você, fazendo o contexto, desenhando o contexto da história destas mulheres, desenhando o contexto da história destas jovens. Elas viveram num tempo em que as mulheres, elas não tinham voz. Elas viviam num tempo que as mulheres, elas eram filhas, esposas, tanto é que elas nem eram contadas no censo. Nem as mulheres e nem as suas filhas, nem as crianças. Apenas os homens eram contados. Essas mulheres, então, meninas, nasceram, viveram numa época aonde as mulheres não tinham direito a nada. Apenas os homens tinham direito, principalmente aqueles que fossem primogênitos. Elas viveram numa época, meninas, que as mulheres, elas tinham a única função de ser mãe, de ser esposa. Elas tinham a única função, meninas, naquele período, de cuidar de suas casas. Naquela época, as mulheres daquele período, meninas, elas viviam para
o seu marido. Elas viviam para fazer as vontades de seus pais, seus maridos, dos seus filhos. Então, jamais se pensaria numa mulher chegar até o líder religioso daquele lugar, ou até mesmo o sacerdote, né? E essas meninas chegaram. Essas meninas, como nós lemos lá atrás, nós vimos que elas foram até Moisés, elas foram até o sacerdote e elas foram diante dos chefes de cada tribo e diante de todo o povo para levar e fazer um pedido, algo que era de direito, algo que era de justiça. E é tão interessante porque naquele período, quando você estuda a história do povo hebreu, você vai ver que as heranças, elas eram deixadas para os filhos, para os homens. Os homens tinham direito às heranças. E aqui nesse momento, o que Moisés estava fazendo? Ele estava dividindo o território de Canaã. Moisés estava dividindo o território para as tribos de Judá, para as tribos de Israel. Judá era uma das tribos. Então, nesse momento que Moisés está distribuindo esta herança, né? Cada qual com o seu espaço, a tribo de Benjamim com o seu lugar, a tribo de José com o seu, Manassés e Efraim, a tribo de Simeão, a tribo de Rúben, cada um com o seu pedacinho de terra. Só que aí, meninas, acontece uma situação. Existe aqui uma família, apenas de mulheres. Nós acabamos de ler. Elas não tinham direito, né? Se a gente for olhar para a história, para a lei da herança, para a lei da mulher naquela época, elas não tinham direito. Elas não tinham direito ao espaço. Elas não tinham direito ao pedacinho de terra delas. Elas não tinham, né? Se a gente for pensar pelos estudos, se a gente for pensar através da lei. Só que elas não se dão por vencida. Mesmo tendo esta lei, mesmo tudo dizendo não, o que elas fizeram? Foram para a porta do templo. E lá na porta do templo, elas foram até a última instância, até a última pessoa, Anas, que podia ajudá-las. E ali elas fazem o pedido e dizem: olha, os meus pais, o meu pai, ele não pecou contra o Senhor. Ele morreu por causa do seu próprio pecado, mas ele não blasfemou como a tribo de Corá, como as pessoas que morreram com a rebelião de Corá. E aí então elas pedem direito à herança do pai. Elas pedem a Moisés um pedacinho, né? A sua herança, aquilo que era do seu pai. A palavra do Senhor diz assim: por que o meu pai perderia o seu nome? Porque o nome do meu pai se perderia, não existiria mais a sua descendência só porque não tem um filho homem? Só porque não tem um homem, nós perderemos a nossa herança? É isso que elas dizem, este é o argumento que elas usam para falar com Moisés. Este é o argumento que elas vão diante dos grandes homens para dizer. Meninas, e eu fiquei pensando, que coragem, meninas, que coragem dessas meninas, que coragem essas mulheres tiveram. Elas resistiram, elas foram para cima, elas não ficaram em casa abatidas. Elas poderiam, meninas, ter ficado em casa e dizer uma para outra: não tem jeito, não tem mais jeito. Elas poderiam ter ficado em casa e falar: para que eu vou atrás? A lei é clara, a lei é clara. Não tem como eu receber, não tem como nós termos uma herança, não tem como nós termos parte na herança, não existe nenhum homem entre nós. Perdemos. Elas não se deram por vencidas, Anas. Elas se levantaram, mulheres, e foram até o templo. E lá no templo, elas enfrentaram com ousadia, meninas, todas aquelas pessoas. Elas enfrentaram com ousadia os chefes de cada tribo, homens fortes, homens valentes, homens brutos. Elas não se intimidaram.
Olha que fantástico, meninas. Elas não se intimidaram. Elas foram ousadas. Elas foram atrás daquilo que elas acreditavam. Era direito, era uma herança, era do pai. Elas queriam a parte que era delas. Elas não ficaram em casa chorando. Elas não ficaram em casa murmurando. Elas não ficaram em casa reclamando. Elas se levantaram e foram para o templo. Mulher, nessa noite, essa palavra é para você. Resista. Resista. Eu não sei qual foi o decreto para sua casa. Eu não sei qual foi o decreto para sua vida. Eu não sei qual é a lei que está sobre você. Eu não sei qual é o decreto e a lei que está sobre a sua família, sua vida, que está te deixando abatida, sobrecarregada, que está te deixando sem vontade de viver, sem vontade de correr atrás, sem vontade de abrir a sua boca e correr e precisar falar com um presidente se for preciso. Eu não sei qual é o decreto que está sobre você, mas não desista. Resista. Ana, resista. Vá em frente, vá à luta. Não fique na sua casa de mãos atadas, de pés parados, dobrados. Não fique, não fique. Se mova, se mova. Se existe uma palavra, se existe algo sobre você, se mova, se mova. Vá em direção. Resista. Talvez essa lei, talvez esse decreto que veio sobre a sua casa, talvez foi um decreto de falência, um decreto de doença, um decreto de desemprego. Talvez, quem sabe, você esteja sendo hoje colocada para fora da sua casa, despejada, despedida. Resista, Ana. Resista. Vá à luta. Se levante. Vá ao templo. Fale com quem preciso for falar. Ousadia. Tenha ousadia. Uma outra coisa, meninas, que o Senhor falou poderosamente ao meu coração e eu quero compartilhar com você foi: elas foram. Mas se a gente lê a palavra, elas pediram para falar com Moisés, com os chefes. A gente não ouve aqui essa palavra dizer que elas chegaram lá fazendo barulho, confusão. A gente não ouve essa palavra aqui dizendo que elas chegaram lá quebrando tudo, sendo grosseiras, mal educadas, gritando, chorando, dizendo é meu, é direito meu, você tem que me dar. Não foi isso. Se você ler em algumas traduções, Ana, tem traduções que dizem que elas foram ao templo e se prostraram na porta do templo. Olha que maravilhoso, meninas. Elas foram, mas elas sabiam o que elas estavam fazendo. Elas sabiam que elas não, pela lei, a herança não era das mulheres, eram de homens. Elas sabiam. Elas sabiam que elas não teriam parte, porque eram só meninas, só mulheres. Elas foram aos chefes, mas primeiro elas chegaram com humildade. Elas se prostraram, elas foram ao templo. Elas não chegaram lá batendo em todo mundo. Elas não chegaram lá brigando com todo mundo. Elas não chegaram lá gritando com as pessoas. Meninas, nós não sabemos o que as pessoas estão vivendo do outro lado também. Às vezes você está no seu direito. Estas meninas estavam no direito delas. As filhas de Zelofeade estavam no direito. Elas eram filhas deste homem. Mas nem por isso elas chegaram lá sendo descontroladas, agredindo, brigando. Não, elas não fizeram isso. Sabe por quê, meninas? E aí eu fiquei pensando. Nós nunca sabemos o que a outra parte está vivendo. Nós nunca sabemos, Anas, o que a outra pessoa do outro lado está passando. Talvez uma resposta grosseira que ela te dê, talvez não te responder, talvez não ser delicada com você, seja uma manifestação da dor dessa pessoa.
E aí nós agimos também com a mesma ignorância, com a mesma brutalidade, com a mesma falta de amor. Ah, minha Ana amada, que palavra maravilhosa! Nós não vencemos pelas nossas forças, nós não vencemos no muito falar, nós não vencemos na força do nosso braço, mulher. Não é assim que nós vencemos. Nós vencemos sendo mulheres que sabem falar, sendo mulheres que sabem se colocar, sendo mulheres que se humilham. Ah, sabe o que o Senhor traz no meu coração agora? O Senhor traz Maria Madalena. Aquela mulher, ela foi tão perdoada que ela se prostrava diante do Senhor e lavava os pés com o melhor perfume e enxugava os pés do Senhor com os seus cabelos. Quem era aquela mulher? Que lei estava sobre a vida dela? Ah, Ana, ela se prostrou, ela adorou. Sabe a mulher do fluxo de sangue? Ela não ficou em casa chorando. Ela não saiu correndo e brigando com os discípulos. Ela não chegou lá, Anas, e falou para os discípulos: saiam da frente, eu quero falar com Jesus, saiam. Não, elas não fizeram isso. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não fez isso. Ela foi tão humilde, ela foi devagar e encostou nas vestes de Jesus. Aleluia! Oh, minha irmã, você consegue entender isso que o Senhor está falando com a gente? Minhas irmãs, aquela mulher foi curada porque ninguém sabia dela. Ela foi devagarzinho, ela não ficou em casa choramingando, ela não desistiu, ela resistiu, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à doença dela, mesmo em meio à fraqueza, 12 anos sangrando, mulher. Ah, meninas, ela foi devagar. Os discípulos não queriam nem que ela chegasse perto, não deixava ninguém. Mas ainda assim ela se humilhou, ela rastejou, mulher, para chegar em Jesus. Ela não fez escândalo, ninguém ouviu o som da voz daquela mulher. Oh, gente, ninguém ouviu o som da voz daquela mulher, meninas. Ela só foi. As pessoas não precisam ouvir os nossos gritos, Anas. As pessoas não precisam ouvir as nossas dores. As pessoas não precisam ouvir o nosso desespero. Só Jesus. É para Ele. Nós nos humilhamos, é para Ele. A nossa busca é nele. É nele. Não adianta gritar, espernear com seu marido, com seus filhos, com o seu pastor, com o seu vizinho, com o seu amigo, não sei, com o seu chefe. É no Senhor. É só nele. Mulher, resista. Resista. Não fique em casa reclamando e chorando, de braços cruzados, sem saber o que fazer, sem tomar uma posição. Não vá também à luta gritando, brigando. Resista. Resista, mulher, em oração. Resista, mulher, em oração. Resista. Resista. Persevere orando. Persevere indo atrás do Senhor. Persevere tentando pegar as vestes do Senhor. Persevere, Ana. Que palavra foi essa, meninas? Ah, Jesus é lindo demais. Sabe, Anas, às vezes nós olhamos para a nossa história e achamos que a nossa história é triste. E achamos que tivemos um passado ruim. Achamos que porque talvez teve um casamento que não deu certo. Talvez nós perdemos um filho. Desculpe, meninas. Talvez nós perdemos um filho. Não é mesmo? Talvez o seu filho hoje não esteja mais na casa do Senhor. Talvez, eu não sei o que pode ter acontecido com você. Não sei. Talvez uma dor, talvez uma doença,
a sua história, não sei. Sabe, mulher? Não sei. Mas você pode mudar a história. Você pode mudar tudo isso. Você pode. Você pode se levantar e ir até a porta do templo. Falar com o nosso maior sacerdote. Falar com o sumo sacerdote. Você pode hoje se levantar nesse momento, agora, e correr para o sumo sacerdote. Oh, Jesus lindo! Jesus é lindo! Você pode hoje, mulher, lavar os pés de Jesus e secar com seus cabelos numa única adoração. Ana, você pode hoje tocar nas vestes de Jesus e ser curada. Maria, quando lavou os pés do Senhor, quando ela se encontrou com Jesus, ela foi liberta. A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada. Oh, gente! E aquelas meninas, as filhas de Zelofeade, sabe o que aconteceu? A história foi mudada por causa delas, Ana. Se você ler a palavra do Senhor, a lei foi mudada por causa daquelas meninas, porque elas foram, porque elas resistiram, elas foram ao encontro, elas receberam, meninas, a sua terra. E por causa delas, o Senhor Deus entregou um outro decreto para Moisés. Por causa delas, a herança agora era da família, era do ente mais próximo. Se a filha não tivesse homens, tivesse apenas mulheres, elas podiam receber. Se não tivesse mulheres, o irmão podia receber. O parente mais próximo podia receber. Você entende isso, mulher de Deus? Você entende isso, Ana amada? Você consegue perceber o que mudou na história? Nós estamos hoje aqui falando dessas meninas. Nós estamos hoje aqui falando de Maria, falando da mulher do fluxo de sangue. Sabe por quê? Porque elas resistiram à dor que elas estavam vivendo. Elas resistiram aos problemas que elas estavam vivendo. Elas resistiram às palavras negativas que elas estavam vivendo. Elas resistiram. Elas foram em frente. Elas continuaram. Elas continuaram. Oh, menina, minha irmã, minha filha amada, nessa noite, eu só desejo a você força. Eu só desejo a você resista. Resista. Amém? Resista. Vamos juntas buscar ao Rei dos Reis. Vamos juntas tocar nas vestes do nosso Pai. Vamos juntas, meninas. Vamos juntas. Não olhem mais para trás. Não olhem para trás. Resistam. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei você, minha querida irmã. Eu não sei você, mulher de Deus, o que você está sentindo. Mas eu consigo sentir a presença desse Deus poderosamente. Eu consigo sentir a presença do Espírito Santo poderosamente nesse lugar. Ah, Senhor Deus.